Capítulo 18. A longa viagem. A um solavanco mais forte, Gregory despertou assustado. — O que houve, Victor? — Nada sério, senhor. Apenas um buraco na estrada. Esse trecho está horrível e precisei reduzir a marcha dos animais. — Onde estamos? — indagou o passageiro. — Viajamos muitas verstas, senhor. Passamos pela região de Vladimir e mais 2 pequenas aldeias. Contudo, agora o trecho apresenta-se mais difícil, desabitado, e ainda não encontrei povoado que nos indicasse a localização. Gregory olhou para o alto. Havia amanhecido e o sol brilhava no céu. Contudo, como atravessavam uma região de vegetação cerrada, pouco dava para ver. Pela posição do sol, estavam na direção certa, mantendo sempre rumo leste. Gregory Feodorovitch, apesar da insistência de seus afeiçoados para que levasse mais homens, preferira viajar apenas com Victor e Oleg, de modo a não chamar atenção. Assim, Victor seguia como cocheiro, hábil no manejo dos animais, e Oleg a cavalo como olheiro, adiantando-se à carruagem para verificar o trajeto, detectar problemas na estrada, algum impedimento, buraco, o estado das pontes ou mesmo a existência de salteadores, sempre temíveis nos territórios desertos que fossem obrigados a atravessar. Muito bem, Victor. Se aparecer alguma estalagem, avise-me. Precisamos fazer uma parada. Sim, senhor. Gregory fechou novamente o postigo da janela, puxou a manta de pelo de carneiro até o pescoço, preparando-se para dormir mais um pouco. Todavia, por mais que se ajeitasse, não conseguia conciliar o sono. As imagens vinham à mente e recordava o tempo em que se encontrava com Ludmila na mansão de Madame Trousseau, as conversas que entreteciam e os projetos de fuga. Surgiu na tela da memória o momento em que, correndo ao encontro da amada, viu-se jogado para o alto e arremessado sobre um muro. De repente deu um pulo e abriu os olhos, assustado, como se o acidente tivesse ocorrido naquele momento. Ao perceber os solavancos da carruagem, o ruído característico das rodas de encontro ao solo e o chicote a estalar no dorso dos animais, acompanhado da voz tão conhecida do condutor, Gregory respirou sumamente aliviado. Felizmente, o acidente e suas consequências eram coisas do passado. O dia ia pela metade quando Oleg veio avisá-lo de que pouco adiante existia uma hospedaria, o que Victor confirmou ao ver, depois de uma curva, sinais de fumaça. Atravessavam agora um território em que a vegetação era baixa, facilitando a visão. Satisfeito, o cocheiro aproximou-se mais. Logo viu uma construção e ao lado vários animais. Parou a carruagem e informou Gregory. Este já estava com o postigo aberto curioso. — Meu senhor, chegamos a uma estalagem. — Ótimo, precisamos nos alimentar, descansar um pouco e cuidar dos cavalos. Entraram. O estabelecimento era simples, mas acolhedor. Gregory sentou-se a uma mesa próxima da janela, enquanto Victor, que estava acostumado com os hábitos do patrão, ao ver um rapaz atrás do balcão, indagou: — O que tem para se comer? — Temos guisado de carneiro e porco no braseiro, além de legumes, queijos e pães. Para beber, chá, kvas e vinho. — Muito bem, traga-nos o que tiver de melhor. Também precisamos que tratem dos cavalos. — Não se preocupe, senhor. Tudo será feito de acordo com sua vontade. Pela janela viram outro rapaz que retirava os arreios dos animais, deixando-os descansar enquanto dava-lhes comida e água. As iguarias vieram e, talvez pela fome, acharam tudo muito bom. Gregory estava cansado, com dor na perna, mas permaneceu calado. Não podia entregar-se, estavam apenas começando. Ao terminarem a refeição, Victor sugeriu: — Sr. Gregory, precisa descansar um pouco. Devem ter aposentos e... — Não, Victor, quero prosseguir.
Temos de aproveitar o tempo favorável. O inverno aproxima-se. Chegará o momento em que nos será impossível seguir viagem e teremos necessariamente que parar. Então vamos em frente. Após atrelarem novamente os cavalos, Gregory acomodou-se melhor na carruagem, preparada para longos trajetos. Pensando no bem-estar do patrão, Victor tinha adquirido uma caleça, veículo mais largo e confortável, o que lhe permitiria viajar melhor acomodado, podendo deitar-se no banco que faria vezes de leito. Oleg e Victor revezaram-se nas atividades, passando Oleg a conduzir a carruagem e Victor a cuidar da segurança, vigiando a estrada. Por muitos dias viajaram aproveitando as horas diurnas e parando para dormir em alguma hospedaria que surgisse. Quando o território era mais desabitado, acomodavam-se ao relento, perto de algum riacho. Oleg e Victor, que haviam trazido o necessário para acampar, acostumados à vida mais rude, deitavam-se ao lado da porta da caleça para proteger o patrão, que se acomodava no banco em segurança. Todavia, com o passar dos dias e o inverno aproximando-se, o frio começou a aumentar e a baixa temperatura piorava o problema da perna de Gregory, que sentia intensas dores. Então, quando ele não suportava mais, paravam para descansar em alguma estalagem no caminho, até que se sentisse melhor. Assim, muitas vezes, permaneceram por dias e dias hospedados em algum lugar, enquanto Gregory, recolhido ao leito, delirava de febre. Numa dessas ocasiões, os dois fiéis auxiliares aproximaram-se dele e Victor ponderou. Senhor, Oleg e eu estivemos conversando e resolvemos perguntar-lhe: não seria mais aconselhável retornar enquanto é tempo? O trajeto que fizemos até agora ainda é pequeno diante daquele que teremos que fazer. Se voltarmos, talvez ainda cheguemos a Moscou antes da fase mais intensa do inverno. O enfermo, debaixo de cobertores e mantas, somente deixava ver a cabeça. Com os olhos vermelhos de febre fitando os empregados, ele meneava a cabeça. Não se preocupem, logo estarei bem novamente. Os chás e as infusões de ervas medicinais têm me feito muito bem. Amanhã mesmo estarei melhor e em condições de partir. De qualquer modo, agradeço-lhes pela preocupação. Os leais amigos baixaram a cabeça, deixando o quarto, impotentes para fazer alguma coisa e obrigados a aceitar a vontade do patrão. Várias outras vezes depois, em situações semelhantes, fizeram a mesma sugestão. Porém, Gregory sempre rejeitava a recomendação, firme, confiante de que melhoraria e poderiam prosseguir sem problemas. Assim, eles continuaram entre paradas e retomadas do trajeto, até que uma tempestade de neve os impediu de prosseguir. Com a neve que caíra, grossa camada de gelo cobriu a estrada, e a caleça não conseguiria mais seguir viagem, visto que as rodas deslizavam no solo, aumentando o perigo de um acidente, possibilitando o despencar num precipício. Novamente, os fiéis empregados consideraram, agora tendo Oleg como porta-voz: meu senhor, impossível prosseguir. Logo vai anoitecer e pela sua segurança, que nos é tão cara e pela qual empenhamos nossas vidas, temos de arrumar um abrigo e parar por algum tempo. Logo à frente, apesar do trecho deserto, existem sinais de fumaça. Creio ser um sinal divino para nos proteger. Gregory pensou um pouco e, embora contrariado, aceitou a sugestão. Muito bem, se for uma hospedaria, lá nos abrigaremos. Dentro em pouco chegaram ao local. Na pequena construção, a luz de uma vela iluminava a janela, mostrando que havia gente. Victor bateu e, após algum tempo, ouviu passos arrastados. A porta abriu-se e um homem perguntou: quem vem em nome de Deus? Somos viajantes, senhor, colhidos pela nevasca. Meu barine está enfermo. Se puder dar-nos pousada, pagaremos bem.
O homem espichou os olhos. Vendo a grande e forte Caleça, afinal concordou. Entrem, com certeza devem estar famintos. Verei o que posso arranjar para comerem. Vítor e Oleg carregaram o patrão nos braços para que não se molhasse na neve e o acomodaram numa cadeira. O dono da casa fitou o elegante cavalheiro, fazendo uma reverência. Gregory cumprimentou-o com um ligeiro sorriso. Obrigada pela acolhida, meu bom homem. Nestes ermos, todos nós temos de nos ajudar para sobreviver. Agora, com sua licença, Barini, verei alguma coisa para comerem. O fogo crepitava na lareira e o ambiente aquecido encheu-os de bem-estar. Logo voltou o benfeitor trazendo uma panela e um pão que colocou sobre a mesa. Abriu o armário e pegou pratos, colheres e canecas. Depois convidou-os a tomar assento nos bancos e se servirem. Trouxe também uma caneca com vinho aquecido que reanimou os recém-chegados. Em torno da pequena casa, tomando a sopa de legumes, comendo pão e bebendo vinho, logo se tornaram amigos. Nicolas, o anfitrião, sentia-se feliz por estar em tão boa companhia. Caro Nicolas, mora sozinho? Indagou Gregory. Sim, Barini. Desde que minha esposa morreu, os 2 filhos foram fazer a vida numa cidade grande e eu fiquei aqui nesta solidão. Não gostaria de viver junto com outras pessoas? Barini, houve um tempo logo no início em que a solidão me doía na alma. Depois acostumei-me e hoje não sinto falta de nada. Existe povoação aqui perto? Como consegue o que comer? Perguntou Oleg. Meu bom rapaz, tem uma aldeia que dista algumas verstás daqui, onde tenho amigos, troco a produção de minha propriedade com o que preciso, e assim vou vivendo. Nada me falta. Minha alimentação é frugal e necessito de pouco para viver. Às vezes recebo a visita de algum amigo, especialmente quando demora a aparecer lá na aldeia. Ficam preocupados comigo. Conversaram até bem tarde, enquanto a tempestade de neve prosseguia lá fora. A noite era um breu. Cansados da viagem, de beber e de conversar, resolveram dormir. Nicolas desculpou-se. Não tenho muito a lhes oferecer. Contudo, em meu leito poderá dormir o Barini. Quanto a nós 3, podemos nos ajeitar no chão, aquecidos pelas cobertas. Gregory agradeceu ainda uma vez ao novo amigo e, caindo no leito, apagou de imediato. Os outros, estirados no chão da sala, ainda conversaram mais um pouco, até que o sono os venceu. Na manhã seguinte, despertaram tarde. O primeiro a acordar foi Victor, que despertou o amigo. Olharam em torno, não viram Nicolas. Por certo, foi buscar lenha para a lareira, sugeriu Oleg. Algum tempo depois, ouviram ruído de passos do lado de fora. Era o dono da casa que chegava. Bons dias! Vejo que já acordaram. Fui até a aldeia e trouxe algumas coisas para comerem. Carne salgada, batatas, couves, nabos, pão e aveia. Como está o Barini? Ainda dorme. Ótimo! Assim terei tempo de preparar a refeição. Nicolas colocou uma panela com água no fogão para cozinhar os legumes e a carne. Dentro em pouco, um cheiro bom de comida espalhava-se pela casa. Gregory acordou e levantou-se. Bom dia, Barini. Dormiu bem? Perguntou o anfitrião. Talvez eu nunca tenha dormido tanto. Agradeço-lhe, Nicolas, pela acolhida. Não tem pelo que agradecer, Barini. Aqui todos se ajudam. Como disse, é assim que sobrevivemos. Agora vamos nos sentar e comer. A refeição está pronta. Em torno da pequena mesa, novamente dividiram a comida, acompanhada de um chá de ervas que, segundo Nicolas, era excelente para diminuir os efeitos do vinho. Após a refeição, ainda acomodados em torno da mesa, os viajantes pensavam em como prosseguir viagem. Impossível, Barini, afirmava Nicolas. Nevou muito esta noite e ainda há risco de novas nevascas. A região é perigosa e a caleça, embora resistente, não é a mais indicada nestes casos.
Para a neve, o ideal seria uma troika. Mesmo assim, prosseguir continuaria sendo bastante arriscado. Além disso, por ser aberta, não serve para longas distâncias, ainda mais considerando que o senhor tem problemas de saúde. Infelizmente, não tenho como hospedá-los em minha humilde casa, mas por que não fica algum tempo na aldeia, Barini? Lá terá mais recursos do que aqui. Quando passar o inverno, poderá seguir em frente. No entanto, de tudo que Nicolas falara, apenas uma coisa o interessou. Uma troika. Tem toda a razão, amigo Nicolas. Os três trocaram um olhar de entendimento como se dissessem: não adianta, ele só escuta o que interessa aos seus propósitos. Existe alguma troika por aqui? Voltou a perguntar Gregory. Bem, na aldeia existe uma troika deixada por um viajante que, passado o inverno, precisava prosseguir, e o veículo o atrapalharia. Vendeu por alguns rublos a um negociante. Ótimo, Nicolas. Pode levar-nos até a aldeia? Sem dúvida. Então vamos. Arrumem as bagagens que vamos partir. Tudo pronto, Nicolas seguia à frente em seu cavalo, indicando-lhes a localização da aldeia. Depois, ao chegarem ao povoado, ele virou em uma pequena rua e fez sinal para pararem defronte a uma oficina de carpintaria. Desceu e cumprimentou sorridente o homem à porta. Bom dia, Ananias. Trouxe comigo um amigo interessado na aquisição da troika que tem para vender. Admirado, o carpinteiro fitou os três desconhecidos à sua frente. É verdade que quer vendê-la? Perguntou Oleg. O Barini tem intenção de comprá-la? Sim, faça seu preço, pagarei o que pedir. Ainda nem a viu, Barini. Não sabe seu estado, por que quer adquiri-la? Um tanto irritado com a intromissão do comerciante, que interferia em sua vontade contra seus hábitos, Gregory reagiu com certa arrogância. E que interesse tem em fazer-me tantas perguntas? O que importa é que tenho necessidade urgente de prosseguir viagem. Isso, porém, não lhe diz respeito. Faça seu preço e pagarei pela troika. Ananias trocou um olhar com Nicolas, respirou fundo, enchendo-se de paciência e justificou-se. Barini, o senhor veio até aqui trazido por um amigo meu, que se apresentou como seu amigo também. Diante disso, preocupo-me com sua segurança. Aqui nos ajudamos mutuamente. O que não é bom para um, também não é bom para outro. Entendeu? Assim, deixe-me explicar, Barini. Não pode prosseguir viagem com esse tempo. É impossível. A troika é veículo para pequenas distâncias e não serve para longos trajetos. Pode dizer-me qual é seu destino? Mais calmo, entendendo que o outro estava preocupado com ele, Gregory respondeu mais humilde. Desculpe-me, bom homem. Tenho um objetivo a atingir e não descansarei enquanto não chegar lá. Estou nervoso e irritei-me. Perdoe-me. Estamos indo para os Urais. Caro Barini, isso é impossível nesta época do ano. Os caminhos ficam intransitáveis. Se por acaso se aventurarem, poderão despencar em uma ravina e jamais serão encontrados com vida. Acredito que sua vida deva ser muito preciosa para alguém. Então, ouça minha sugestão. Aqui na aldeia existe uma boa hospedaria, onde poderá ficar durante os meses de inverno. Depois prosseguirá a viagem em segurança. O que acha? Gregory Fyodorovitch ouviu tudo calado. Depois olhou para Nicolas, que os tinha albergado com carinho e por quem sentira desde a véspera imediato sentimento de amizade. O olhar do amigo concordava com Ananias. Fitou os dois leais empregados e viu o mesmo brilho e a mesma concordância. Está bem. Contra a minha vontade, acatarei as ponderações de todos. Ótimo! Exclamou Ananias. E se ainda quiser a troika para locomover-se enquanto estiver aqui na região, eu a emprestarei de bom grado, sem cobrar nada em troca. Ela está em excelentes condições, posso garantir-lhe. Os demais respiraram aliviados, despediram-se de Ananias agradecendo-lhe, e Nicolas levou-os até a hospedaria.
Por 6 meses, os 3 permaneceram na aldeia. O inverno fora especialmente rigoroso naquele ano, e a sugestão de Ananias mostrou que ele sabia o que estava dizendo. Se os viajantes tivessem se aventurado, talvez não mais estivessem vivos. Gregory e seus acompanhantes fizeram amizades, e o tempo passou entre visitas e passeios pela região. Foram convites para chás e almoços, jantares e reuniões festivas. Assim, os meses escoaram-se rapidamente. Quando o sol surgiu, rompendo as nuvens pesadas, aquecendo a temperatura, as primeiras neves começaram a derreter, juntando-se em montículos sob as cornijas das janelas. Quando os filetes de água desciam da montanha, formando regatos, e os primeiros brotos surgiam da terra, e a paisagem se transformava em colorido vibrante de flores e delicados perfumes, Gregory Feodorovitch percebeu que chegara a hora de partir. Reuniu os amigos na hospedaria, fazendo uma festa para despedir-se deles. Quanta gente boa encontrara ali! Quantos corações generosos a extravasar carinho por ele, Vítor e Oleg! Jamais imaginou que sentiria tanto partir de uma pequena aldeia no sopé de uma montanha. Quando foi se despedir de Nicholas, o coração subiu aos olhos, vertendo-se em lágrimas de afeto e gratidão. Quase sem poder falar, Gregory disse-lhe: Deixo aqui muitos amigos, mas nenhum como você, meu querido Nicholas. Quero fazer-lhe uma proposta. Venha conosco. Deixe a solidão de sua casa. Dar-lhe-ei tudo o que precisar. Trabalhará comigo e ganhará uma boa soma em dinheiro. O mais importante, contudo, é que estaremos juntos. Preciso de você ao meu lado. Nicholas também estava emocionado. Durante aquele tempo de convivência, aprendera a conhecer Gregory. Sabia das dificuldades dele, dos seus anseios, da procura desesperada pela mulher amada, e o quanto aquela viagem era importante. Trocou com ele um longo olhar, depois considerou. Gregory Feodorovitch, meu amigo, agradeço-lhe o convite, a amizade que me dedica e que é recíproca. No entanto, não posso interferir no seu caminho. A jornada é sua, as decisões terão que ser suas. Não posso ir com você agora. Algum dia, porém, quando voltar, e se voltar, prometo-lhe pensar em sua proposta, que muito me honra. Vá e conte comigo. Estaremos sempre juntos em pensamento, e rezarei para que Nossa Senhora de Kazan o ampare e ilumine nas decisões. Parou de falar por momentos, engasgado pela emoção, e prosseguiu. Não pense em mim sozinho na isba. Não, mesmo lá estou sempre ligado aos meus amigos, a todos pelos quais tenho afeto. E é isso o que realmente conta, amigo. O pensamento é tudo. Não adianta estarmos juntos e longe em espírito. Se nós temos ligações pelo pensamento, estaremos sempre juntos, entendeu? Gregory não conseguia falar, mostrou que entendera com um gesto de cabeça, apertando entre as suas as mãos do amigo. Nicholas pareceu pensar por alguns instantes e depois tornou. Meu amigo Gregory, sinto que sua busca não será fácil. Enfrentará muitos obstáculos, mas conseguirá o que deseja. Vá em paz. Trocaram um abraço apertado e despediram-se. Nicholas foi embora. Na manhã seguinte, os 3 puseram-se a caminho, ainda acenando e recebendo adeuses pelas ruas por onde passaram, até ganharem a estrada.